Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Felipe Carvalho. Vamos então continuar o nosso curso sobre tabela dinâmica, de maneira que vamos falar um pouco sobre gráficos dinâmicos, algo bem simples, rapidinho. Vou inserir aqui uma nova tabela dinâmica da nossa base. Vou chamar aqui de gráficos. Onde, por exemplo, vou gerar um gráfico de linha de produto pelo valor total da mercadoria. Aqui em análise de tabela dinâmica, você já tem a opção de inserir um gráfico dinâmico. Então, aqui em análise de tabela dinâmica, você tem o grupo ferramentas, onde você tem aqui gráfico dinâmico. Perceba que ele já te dá a sugestão com gráfico de colunas, poderia ser um gráfico de linhas, um gráfico de pizza, um gráfico de barras, e assim sucessivamente. Perceba que alguns gráficos não são compatíveis com o recurso tabela dinâmica. Então, você não consegue gerar um gráfico de dispersão, nem de mapa, e assim sucessivamente, ok? Mas você consegue, por exemplo, gerar um gráfico de radar, ou até mesmo um gráfico de pizza, como aqui no nosso exemplo. Eu tenho um gráfico de pizza, pizza 3D, pizza de pizza, barra de pizza e até mesmo um gráfico aqui de rosca. Vou colocar o pizza 3D, vou dar um OK. Perceba que ele já faz a separação. Qual a diferença de um gráfico dinâmico para um gráfico comum, tá? É que aqui você tem todo um dinamismo onde eu poderia filtrar a linha dentro do próprio gráfico. Olha só, somente banheiras, eu quero banheiras, blocos e tijolos. Quero comparar banheiras, blocos, tijolos e drywall. Então, ele já me traz uma divisão aqui uniforme. E aí, pontos importantes sobre o gráfico, tá? Lá na minha guia Design, eu tenho aqui estilos de gráficos, que eu posso escolher cores claras, médias e escuras. Aquele que mais me agrada. Nesse caso, vou pegar este daqui, ó. Posso alterar as cores com cores pré-definidas, ou até mesmo cores monocromáticas. Eu posso ainda pegar um layout rápido com as informações que eu desejo. Então, este layout aqui me parece bem interessante. E aí eu posso mexer nos elementos do gráfico. O título do gráfico, eu posso removê-lo, colocar acima ou sobreposto, o que não costuma ficar bem legal. Recomendo sempre colocar acima. Rótulos de dados, está no melhor ajuste. Ele pode ter uma extremidade externa, interna, no centro, sem rótulos ou até mesmo texto explicativo. Nesse caso, eu acho que na extremidade interna fica bem interessante. E temos ainda a legenda, que pode estar sem a legenda na parte direita, à esquerda ou inferior, ou até mesmo superior, como ela já estava. Particularmente, eu acho que a direita fica bem legal. Eu posso ainda clicar no gráfico e perceba que ele selecionou aqui todos os pontos. E se eu clicar especificamente em um ponto, aqui na parte de formatar, eu posso trocar o preenchimento de apenas uma das partes. E assim eu poderia ir mudando cada um dos meus gráficos, cada uma das partes dos meus gráficos, do meu gráfico, desculpe, de maneira automática. Eu posso ainda, ó, com uma parte selecionada, clicar e arrastar para fora e separar aquela parte, fazer a explosão do gráfico. Ou, ó, arrasto para o meio, vou unir, unir e unir. Posso clicar fora. Clico e arrasto de uma vez. Ele já explode de forma proporcional o meu gráfico. E olha só, a minha análise fica bem mais interessante. Posso clicar ainda no rótulo, posso aumentar o tamanho deste rótulo, posso mudar a cor da fonte, posso pôr negrito, itálico, sublinhado. Posso aumentar aqui também, negrito, itálico, vou aumentar um pouco, vou diminuir um pouco. Aqui eu posso colocar vendas por linha de produtos.
E perceba que eu tenho um gráfico dinâmico aqui, de maneira que, se eu mudar o filtro aqui, ele também funciona, mas perceba que ele perde a formatação do meu gráfico. E eu tenho ainda a opção de colocar todos. Olha só, ele mostra que louças representa 93%. Tá? Então, o gráfico dinâmico ele não tem muito segredo, não. Então, você pode inserir aqui outros tipos de gráficos, lá em análise de tabela dinâmica, gráfico. Posso fazer um gráfico de linhas, com base nesse faturamento, um gráfico de barras, para exemplificar bem aqui, ó, como que eu relaciono as minhas vendas. E aí, o mesmo processo, lá na guia design, posso escolher o estilo que mais me agrada, posso colocar as cores do gráfico de acordo com a paleta que estou utilizando e mexer em alguns layouts para garantir de que o número vai ficar apresentável. Lembrando que, se eu formato aqui, ó, formato de número, vou colocar aqui contábil, sem nenhuma casa decimal e sem o símbolo. Automaticamente ele já formata o nosso gráfico também. Clico na tabela, aumento o tamanho da fonte para visualizar melhor. E nestes casos, eu particularmente tenho a preferência em clicar no gráfico, ir lá em gráfico dinâmico e tirar a parte aqui, ó, de botões de campos. De maneira que, ó, eu perco a opção de fazer um filtro direto dentro do gráfico, mas ainda assim, o gráfico fica bem mais legível. Então, perceba aqui, ó, eu tenho as mesmas informações aqui, com dois gráficos diferentes. Vou diminuir esse aqui para aumentar um pouco este daqui. Olha só. E se eu realizar um filtro aqui, quero comparar apenas blocos de tijolos com drywall e acessórios, perceba que ele já filtra os dois e eu consigo fazer uma comparação do que está acontecendo. Então, primeiro passo aqui sobre gráficos, espero que tenham gostado.